Que a luz amorosa do alto envolva você que está assistindo agora ao canal Segredos de Vidas Passadas. Que, enquanto essa história for sendo contada, seu coração seja confortado, que suas dúvidas sobre a morte se tornem um pouco mais leves e que, de alguma forma, você receba a certeza de que ninguém parte sozinho e que o amor nunca termina, apenas muda de forma. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez algum benfeitor espiritual tenha conduzido você até este vídeo para ouvir exatamente o que vai ser dito. Porque a verdade mais importante desta história é esta: um médico cético, respeitado, acostumado a viver cercado de monitores, laudos e protocolos, passou a enxergar algo que a ciência ainda não consegue medir. Ele vê, com clareza assustadora, os espíritos de familiares que vêm buscar seus entes queridos na porta da UTI. E sempre que essas presenças aparecem, em até 24 ou 48 horas, o paciente desencarna. A partir do momento em que ele aceita esse dom estranho, a vida dele muda para sempre, e a forma como as famílias se despedem de quem amam também. A morte deixa de ser só um fim doloroso e passa a ser reconhecida como uma travessia cheia de reencontros. Se essa ideia já tocou o seu coração, aproveita agora, enquanto você ainda está no começo do vídeo, para se inscrever no canal Segredos de Vidas Passadas, deixar o seu like e fortalecer essa corrente de luz. Quando você interage com o vídeo, o YouTube entende que este conteúdo é importante e mostra para mais pessoas que também precisam ouvir que a morte não é o fim. Assim, você se torna parte direta desse trabalho de consolo espiritual. Agora, deixa eu te levar lá para dentro da UTI, naquela madrugada que mudou tudo. Corredor silencioso, luz fria, monitores apitando ao longe. O relógio marcava quase meia-noite quando o Dr. Henrique Alencar congelou no meio do caminho, com a prancheta escorregando de suas mãos e batendo no chão. Pela 10ª vez em 6 meses, ele via figuras translúcidas paradas ao lado de um quarto. Mas, ao contrário das outras ocasiões, naquela noite uma delas olhou diretamente para ele e sorriu, como quem reconhece. Você consegue nos ver, né, doutor? 3 presenças. Uma mulher jovem, de vestido branco simples, cabelos escuros na altura dos ombros, com uma doçura ansiosa no olhar. Um homem de meia idade, robusto, camisa xadrez de quem trabalhou a vida toda na roça, botas gastas, rosto marcado pelo sol e uma cicatriz discreta acima da sobrancelha. E uma menina de uns 10 anos, de vestidinho de bolinhas, tranças claras e um sorriso que misturava alegria e saudade. Os 3 voltados para a porta do quarto número 12, como passageiros silenciosos aguardando o trem final. Henrique tinha 44 anos, quase metade deles dedicados à terapia intensiva. Filho de pais ateus, formado com honra em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador da UTI adulta em um hospital de Porto Alegre, ele era o típico médico que não acreditava em nada que não pudesse ser contado, visto na tela ou comprovado em exame. Superstição não salva ninguém, murmurava com aquele sorriso cético que irritava as enfermeiras mais antigas, acostumadas a sentir coisas estranhas em determinados quartos. Só que, 6 meses antes, a muralha racional de Henrique tinha começado a rachar. Em uma terça-feira de plantão noturno, exausto depois de mais de 14 horas de trabalho, ele viu pela primeira vez uma aparição com nitidez. Era uma senhora idosa, cabelos brancos presos em coque, vestido floral desbotado, parada diante da porta do quarto 7. Henrique piscou, afastou os óculos, esfregou os olhos, respirou fundo. Quando voltou a olhar, ela continuava lá, imóvel, com uma expressão serena de quem espera com paciência infinita. Ele se aproximou, num impulso quase automático de profissional acostumado a orientar acompanhantes. Com licença, a senhora está perdida? Posso ajudar em alguma coisa? A senhora virou o olhar devagar, encarou Henrique com ternura, deu um sorriso tão real que quase aqueceu o corredor gelado, e simplesmente se desfez, como fumaça que se dissolve no ar. Não foi embora andando, não virou esquina, não entrou em elevador. Sumiu. No quarto 7 estava o seu Antônio, 82 anos, insuficiência cardíaca avançada, um daqueles pacientes que a equipe sabe que está na corda bamba, mas que aparentemente estava estável dentro do possível. Henrique o havia examinado por volta das 23 horas. Às 3h47, o monitor disparou. Parada cardíaca. Manobras. Adrenalina. Tudo em vão. O óbito foi registrado. Era a hora dele, comentou uma enfermeira, com aquela sabedoria resignada de quem convive com a morte há décadas. No dia seguinte, enquanto a filha do seu Antônio esperava para assinar documentos, Henrique a viu no corredor mexendo no celular, mostrando fotos antigas. E lá estava a mesma senhora do vestido floral, sorrindo ao lado de um Antônio mais jovem. Quem é essa moça aqui?
ele arriscou, tentando parecer casual. Minha avó, mãe do meu pai, faleceu faz uns 15 anos. Ele era louco por ela. O médico riu sozinho, mais tarde, voltando para casa. Cansaço, disse para si mesmo. Só isso. A mente da gente prega peças. E teria deixado por isso mesmo se, nas semanas seguintes, o padrão não tivesse se repetido. De novo. E de novo. E de novo. Figuras paradas no corredor, sempre diante de um quarto específico. Sempre com aquele ar de espera. Em até 48 horas, o paciente daquele quarto falecia. Depois, familiares chegavam com fotos, lembranças, histórias. E, em silêncio, Henrique conferia. Ali estava a mesma pessoa que ele tinha visto na UTI, só que em carne, osso e passado. Na quinta ocorrência, ele desistiu de fingir que era coincidência. Comprou um caderno simples, de capa escura, e passou a anotar tudo em segredo. Data, horário, características da presença, quarto, diagnóstico do paciente, intervalo até o desencarne. Era o lado científico lutando para organizar o inexplicável. Quando somou os primeiros casos, o resultado o deixou sem chão, correlação de 100%. Onde havia espírito esperando, havia alguém prestes a partir. E agora, de volta ao presente, ali estavam 3 presenças nítidas em frente ao quarto 12, onde seu Joaquim dos Santos, 78 anos, agricultor aposentado, lutava contra um câncer de pâncreas em estágio terminal. Henrique sentiu um frio subir pela coluna. Respirou fundo. Tinha certeza. O tempo de seu Joaquim estava se esgotando. Doutor Henrique, o senhor tá bem? A voz de Carmen, enfermeira experiente, cortou o transe. Ele piscou, olhou para ela, depois para o corredor. As 3 figuras continuavam ali. A diferença é que, dessa vez, a menina de tranças loiras resolveu virar o rosto diretamente para ele. E sorriu. Um sorriso tão limpo e confiante que, sem abrir a boca, parecia dizer: Você consegue nos ver, né, doutor? Não precisa ter medo. A gente só veio buscar quem a gente ama. A prancheta já tinha sido devolvida à mão dele, mas Henrique mal sentia o peso do papel. O que pesava agora era outra coisa. A decisão que estava prestes a tomar. Até ali, ele tinha mantido tudo em silêncio, como um segredo incômodo entre ele, o caderno e o corredor. Agora, porém, diante de 3 espíritos à porta de um homem em estado terminal, algo dentro dele sussurrou com força. Você não está vendo isso à toa. Use isso para o bem. Eles merecem saber. Naquele instante, sem perceber, o Dr. Henrique Alencar deu o primeiro passo para se tornar o médico mais controverso, ao mesmo tempo, mais humano daquele hospital. Não por causa das técnicas, dos remédios ou das máquinas, mas porque ele ousaria dizer a verdade que ninguém quer ouvir. Existem espíritos esperando no corredor, e eles vêm por amor, não por castigo. Se essa história está mexendo com você, se de alguma forma você já sentiu presenças, sinais, sonhos com quem já partiu, escreve aqui nos comentários o que você já viveu. Seu relato pode consolar outra pessoa que também sente, mas tem medo de ser chamada de louca. E não esquece de compartilhar este vídeo com alguém que tem medo da morte. Às vezes, uma única história é o abraço que o coração da pessoa estava pedindo em silêncio. Henrique caminhou pelo corredor como quem atravessa uma fronteira invisível. Cada passo ecoava mais alto do que deveria, como se o próprio hospital estivesse prestando atenção. De um lado, aparelhos apitando, conversas baixas da equipe, rotina. Do outro, aquela sensação quase palpável de que havia algo a mais circulando entre as paredes, algo que não constava em nenhum protocolo. Ele passou pelos 3 espíritos à porta do quarto 12, por um instante, sentiu que eles quase se inclinaram em respeito, como se reconhecessem que ele ia fazer algo importante. Antes de falar com a família, porém, parou na porta do quarto e observou seu Joaquim. O homem estava magro, o rosto cansado, pele amarelada pelo avanço do câncer, mas havia uma dignidade silenciosa no jeito como respirava. Não era alguém se agarrando desesperado à vida. Era alguém que, profundamente, já sabia que estava na reta final, mas esperava algo ou alguém para lhe dizer: você pode soltar. Henrique se aproximou, checou dados no monitor, ajustou o soro quase por reflexo. Seu Joaquim abriu um pouco os olhos, como se despertasse de um cochilo leve. Doutor, murmurou com voz rouca. A noite tá estranha hoje, né? Por quê, seu Joaquim? Sei lá, parece cheia. Cheia de gente. Cheia de lembrança. Sonhei com coisa antiga, com gente que já foi. Mas foi bom. Henrique sentiu o estômago apertar. Ele já tinha observado aquilo em outros pacientes.
Pouco antes de partir, muitos relatavam sonhos muito vívidos com pessoas queridas que já tinham desencarnado. Nem todos eram capazes de ver espíritos conscientes, mas quase todos percebiam, de algum jeito, que não estavam sozinhos na travessia. Descanse, seu Joaquim. A família tá aí fora, esperando notícias. Eu vou conversar com eles e daqui a pouco volto. O idoso assentiu levemente, os olhos se fechando de novo, como quem confia. Quando Henrique saiu do quarto, os 3 espíritos continuavam ali. A menina de bolinhas balançava a mãozinha, impaciente, ao mesmo tempo, feliz. O homem de camisa xadrez encarava o médico com um respeito grave, como se dissesse silenciosamente: faz o que precisa ser feito. A jovem de vestido branco tinha nos olhos uma mistura de gratidão e expectativa. Henrique respirou fundo, ajeitou o jaleco e foi até a sala de espera. Na sala, o tempo parecia parado. 4 pessoas, 4 jeitos diferentes de sofrer. Mariana, a filha mais velha, de cerca de 50 anos, tinha o rosto marcado por lágrimas recentes. O lenço de papel amassado nas mãos denunciava que ela estava lutando para não desabar de novo. Carlos, o filho do meio, exalava aquele ar duro de homem acostumado a engolir o choro. A nora Silvana segurava a bolsa junto ao peito, como se agarrada a um escudo invisível. E o neto Gustavo, adolescente de fones pendurados no pescoço, olhava para o chão, fugindo da realidade pela única rota que conhecia, o próprio silêncio. Quando Henrique entrou, todos se levantaram quase ao mesmo tempo, como se aquele movimento mecânico pudesse, de alguma forma, apressar boas notícias. Havia nos olhos deles aquela pergunta muda que ele conhecia bem. Ele vai sobreviver? Doutor, ele melhorou? Mariana perguntou, com a voz quebrada entre esperança e medo. Henrique fechou a porta, puxou uma cadeira e se sentou. Esse simples gesto já dizia muito. Não era um comunicado rápido. Era algo pesado, algo que exigia que todos estivessem inteiros. Ele respirou fundo e escolheu as palavras como quem anda em terreno minado. Seu Joaquim está estável agora, dentro do quadro em que se encontra. Mas o que eu preciso conversar com vocês é diferente. Vai soar estranho, talvez até absurdo, e eu só peço que me ouçam até o fim, sem decidir nada antes da hora. Pode ser. Carlos franziu a testa de imediato, defensivo. Doutor, se for sobre desligar aparelho, nem precisa falar. A gente já combinou que enquanto tiver um fio de esperança, ele fica ligado. Não é sobre desligar aparelho, respondeu Henrique, com calma. É sobre quem está esperando por ele. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia uma parede. Silvana olhou rápido para a porta, como se esperasse ver alguém. Gustavo levantou os olhos, surpreso. Mariana manteve o olhar fixo em Henrique, como se tentasse adivinhar onde aquela conversa ia parar. Esperando? O senhor está falando de quem, exatamente? Ela perguntou, quase sussurrando. Henrique sentiu o coração acelerar. Aquele era o ponto de não retorno. Se recuasse, poderia inventar uma metáfora qualquer, falar de tempo, de natureza. Mas se seguisse adiante, estaria assumindo para aquela família, e para si mesmo, que o mundo era muito maior do que ele aprenderá nos livros. Eu vou ser muito direto com vocês, porque já não consigo lidar com isso fingindo que é invenção da minha cabeça. Há uns 6 meses, comecei a ver presenças no corredor da UTI, próximas aos quartos de pacientes terminais. No começo, achei que fosse cansaço, burnout, algo psicológico. Mas eu comecei a anotar. E percebi que sempre que essas presenças aparecem, em até 24 ou 48 horas o paciente falece. Depois, a família fala de pessoas queridas, mostra fotos, e são as mesmas pessoas que eu vi esperando. Carlos deu uma risada curta, nervosa, quase agressiva. Doutor, com todo respeito, o senhor tá brincando com a nossa cara? Meu pai tá morrendo e o senhor vem falar de fantasma. Carlos, deixa ele falar, cortou Mariana, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Havia algo na voz do médico, uma gravidade serena, que não combinava com brincadeira. Doutor, o que exatamente o senhor viu? Henrique tirou do bolso o caderno, abriu numa página recente. As mãos tremiam um pouco, mas a voz saiu firme. Ele já tinha repetido esse relato para si mesmo várias vezes, tentando destruir a própria crença. Nunca conseguiu. Eu vi 3 presenças paradas na frente do quarto 12. Vou descrever. Se eu estiver falando bobagem, vocês podem levantar, ir embora, me denunciar para o hospital, pro conselho, pro que quiserem. Mas se eu estiver certo, talvez isso ajude vocês a entender que seu Joaquim não está sozinho.
Ele inspirou fundo, encarou cada um por um momento, como se pedisse autorização silenciosa. Depois começou. Uma mulher jovem, deve ter entre 28 e 32 anos. Cabelos escuros, lisos, na altura dos ombros. Está usando um vestido branco simples, com um jeito um pouco antigo, talvez anos 60 ou 70. O rosto dela é muito doce, mas o olhar, ansioso. Ela não tira os olhos da porta do quarto, como alguém que espera reencontrar alguém de quem sente muita saudade. Mariana levou a mão à boca. As lágrimas começaram a escorrer de novo, mas agora havia algo além da dor. Reconhecimento. Silvana também começou a chorar, em silêncio. Henrique continuou. Um homem por volta de 40 e poucos anos, corpo forte, de quem trabalhou pesado a vida inteira. Usa camisa xadrez vermelha e preta, botas de couro, calça surrada. O rosto é queimado de sol, tem uma cicatriz pequena acima da sobrancelha direita. Ele fica com os braços cruzados, mas o jeito dele não é de dureza, é de proteção. Parece alguém que, em vida, segurava o mundo nas costas pela família. Carlos ficou lívido. Sentou-se devagar, como se as pernas tivessem falhado. Murmurou algo como não é possível, mas a voz mal saiu. Henrique passou a mão nas anotações e chegou à terceira descrição. E há uma menina. Cerca de 10 anos. Vestido de bolinhas azuis, cabelos claros em tranças, sorriso aberto, olhar muito vivo. Ela segura a mão da mulher jovem e às vezes olha em direção ao quarto como se estivesse curiosa e feliz ao mesmo tempo. O que se seguiu foi um daqueles silêncios que mudam vidas. Mariana chorava abertamente agora. Carlos olhava fixamente para um ponto no chão, como se estivesse vendo lembranças antigas projetadas ali. Silvana respirava entrecortado. Gustavo, que até então tinha permanecido calado, parecia finalmente entender que não se tratava só de mais uma internação do vô. Foi Mariana quem falou primeiro, com a voz engasgada. A mulher é a Maria, primeira esposa do meu pai. Ela morreu em 1972, tinha 31 anos, complicações no parto. Eu era pequena, mas lembro dela com esse vestido branco, que ela usava quase todo domingo. Minha mãe, a segunda esposa dele, sempre teve ciúme desse vestido. Até hoje. Carlos completou, olhando para o vazio. O homem é o tio João, irmão gêmeo do pai. Morreu num acidente de trator em 1985, com 47 anos. Meu pai sempre dizia que perdeu metade de si naquele dia. Silvana respirou fundo, como se estivesse prestes a contar um segredo que guardava há anos. A menina só pode ser a Ana Clara. A bebê que nasceu no parto que matou a Maria. Ela não viveu nem 24 horas. Seu Joaquim evitava falar dela, como se doesse demais. Mas eu vi a certidão de óbito quando ajudei ele com os papéis da aposentadoria. O nome dela era Ana Clara dos Santos. Mesmo sobrenome. Mesmo pai. Henrique fechou o caderno devagar, para não quebrar a delicadeza daquele instante. Eu não tinha como saber disso. Não há nada disso no prontuário. Nunca conversei com seu Joaquim sobre família. Não vi fotos, não ouvi histórias. Mesmo assim, eles estão ali, esperando por ele, com muito amor. E, pelos padrões que eu tenho observado, isso significa que ele tem pouco tempo. Talvez um dia. Talvez menos. Mariana enxugou as lágrimas com as costas da mão, mas a postura dela mudou. Em vez de se encolher, endireitou o corpo, como quem toma uma decisão interna muito importante. Então a gente precisa fazer hoje o que talvez achasse que podia deixar para amanhã, ela disse. A gente precisa se despedir direito. Ele merece saber que a gente vai ficar bem. E que pode ir com a Maria, com o João, com a Ana Clara. Carlos, ainda abalado, assentiu devagar. Doutor, obrigado. Eu não sei o que vão fazer com o senhor neste hospital depois de dizer essas coisas, mas, obrigado. Se isso é loucura, é a loucura mais cheia de amor que eu já vi. Henrique levantou-se, sentindo as pernas bambas, mas também uma sensação nova. Propósito. Ele não tinha mais dúvidas de que estava fazendo o que precisava ser feito. A partir dali, não dava mais para voltar a ser apenas o médico frio que salva corpos. Algo o empurrava para um lugar mais profundo, onde ele seria ponte entre dois mundos, mesmo que isso custasse sua reputação. E enquanto isso, aqui deste lado da tela, talvez você também esteja lembrando de alguém que já se foi, um pai, uma mãe, um avô, um filho, um amigo. Quanta gente assiste a vídeos assim, sente o coração apertar, mas ainda não se deu conta de que pode transformar essa emoção em um caminho de cura. Muita gente acompanha o canal Segredos de Vidas Passadas, volta sempre,
mas ainda não está inscrita e acaba perdendo histórias que poderiam servir de consolo em dias difíceis. Aproveita para conferir se você já está inscrito, ativa o sininho e, se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém especial. Às vezes, o que você envia sem pensar muito vira exatamente a mensagem que outra pessoa precisava receber. Quando Mariana, Carlos, Silvana e Gustavo entraram no quarto 12, o clima da UTI pareceu mudar de textura. Não era mais apenas um ambiente técnico, cheiros de antisséptico, apitos de monitor, luz branca demais. De repente, havia algo delicado, quase invisível, preenchendo o espaço. A soma de todas as memórias daquela família com seu Joaquim. As colheitas, os almoços de domingo, as broncas, as risadas, os silêncios teimosos depois de algum desentendimento. Henrique ficou um pouco mais atrás, perto da porta, como observador e guardião ao mesmo tempo. Do lado de fora, através do vidro, ele ainda via os três espíritos: a mulher jovem de branco, o homem de camisa xadrez e a menina de bolinhas. Eles pareciam se aproximar, não apenas da porta, mas da vibração afetiva que se formava ali dentro. A presença deles era tão real para Henrique quanto o bip dos monitores. Mariana se aproximou da cama e segurou a mão do pai com as duas mãos, como se quisesse ancorá-lo um pouco mais na vida. Pai, sou eu, a Mariana. A gente tá todo mundo aqui, viu? Ninguém te deixou sozinho. Seu Joaquim abriu lentamente os olhos. O olhar estava enevoado, mas ainda havia ali uma luz que a doença não tinha conseguido apagar. Ele percorreu o rosto de cada um, devagar, como quem registra as últimas fotos na memória. Minhas crianças, murmurou, com um sorriso fraco. Até o Gustavinho veio, olha só. Gustavo, que vinha tentando bancar o forte, apertou os lábios para segurar o choro, mas duas lágrimas teimosas escaparam. Eu não podia faltar, vô. O senhor é meu herói, lembra? Aquele clima de despedida ainda não assumida pairava no ar. Todos sabiam, no fundo, mas ninguém tinha colocado em palavras. Até que Mariana tomou coragem. Ela respirou fundo, como quem se joga num mergulho gelado. Pai, o doutor falou com a gente. Ele disse que, talvez não falte muito tempo. E a gente decidiu que não quer passar esse tempo discutindo o que já não tem como mudar. A gente veio para dizer que ama o Senhor. Que o Senhor pode ficar em paz. Os olhos de seu Joaquim se encheram de lágrimas. Ele apertou a mão da filha com a pouca força que lhe restava. Eu sei, filha, eu sei. Tava sentindo. A gente sente, aqui dentro. Ele tocou o peito. Mas tava com medo de deixar vocês. Pai burro, achando que ainda manda em tudo. Carlos se aproximou, quebrando anos de dureza. Colocou a mão no ombro do pai. Não fala assim, não. O senhor fez o melhor que conseguiu. Se teve erro, a gente conserta por aqui. O senhor já carregou o peso demais. Chegou a hora de descansar um pouco e deixar que a gente segure as pontas. Enquanto isso, Henrique percebeu algo acontecendo. O olhar de seu Joaquim começou a se desviar lentamente da família e se fixar na porta. Mais especificamente, em um ponto ligeiramente à direita da porta, exatamente onde ele via a figura de Maria, de branco. O velho franziu o senho, como se tentasse focalizar algo. Maria. A palavra saiu quase num sussurro, mas com um espanto cheio de ternura. Maria, é você. Mariana engoliu em seco. Pai, não tem nenhuma Maria aqui, é a gente. Mas Henrique sabia que tinha, sim. E não era qualquer Maria. Era a primeira grande história de amor daquela vida. Da posição onde estava, ele viu quando a mulher de vestido branco deu um passo para dentro do quarto, como se a barreira sutil entre os dois planos se estreitasse. O homem de xadrez, João, ficou na porta, observando. A menina de bolinhas avançou um pouco mais, curiosa. Seu Joaquim começou a chorar, mas não como alguém em desespero. Chorava como quem reencontra algo que achou que tinha perdido para sempre. Maria, meu amor, você veio mesmo me buscar. Depois de tanto tempo. Mariana apertou ainda mais a mão do pai. Pai, sou eu, a Mariana. Tô aqui. Ele virou um pouco o rosto, como se escutasse a filha, mas os olhos insistiam em retornar àquele ponto misterioso no ar. Eu sei, filha, você também tá aqui. Mas a sua mãe também veio. Tá linda, com o vestido que usava na missa, do jeitinho que eu lembro. A respiração de Mariana falhou. Ela sabia exatamente qual vestido era aquele. Silvana enxugava as lágrimas em silêncio. Carlos parecia em transe. De repente, o rosto de seu Joaquim se iluminou de novo. João, meu irmão, olha só, você por aqui.
Até que enfim parou de me chamar de teimoso. Eu demorei, mas tô indo. Henrique sentiu um frio percorrer as costas. Ele virou a cabeça e viu João, o espírito de camisa xadrez, sorrindo com uma emoção quase palpável, como quem encontra o parceiro de vida depois de décadas de espera. E então veio a parte que doeu mais fundo em todos. E ela, a pequena, a minha Ana Clara. Eu quase não te vi, minha filha. Nem peguei você no colo. Mas tô vendo agora, tá tão bonita, tão viva, tão minha. Uma paz estranha se espalhou pelo quarto, como se cada palavra estivesse costurando uma ferida antiga. Era como se, naquele exato instante, 50 anos de culpa e silêncio estivessem sendo desfeitos. O olhar de seu Joaquim, por um momento, se deslocou da porta para Henrique. Foi como se algo ali encaixasse de repente. Ele estreitou os olhos, tentando compreender por que aquele médico, que até então era só mais um jaleco branco, parecia entender exatamente o que estava acontecendo. Doutor, ele chamou, com esforço. O senhor, tá vendo, o que eu tô vendo, não tá? O quarto inteiro silenciou. Todos olharam para Henrique, aguardando. Ali, naquele segundo, ele poderia recuar. Poderia dizer que era delírio provocado pela medicação, que era normal na terminalidade, que tudo não passava de alucinação. Poderia proteger a própria imagem e continuar sendo um médico cético e respeitado. Mas havia algo maior chamando. Um convite para ser honesto não apenas com a família, mas consigo mesmo. Sim, seu Joaquim, respondeu, com a voz firme, apesar do nó na garganta. Eu também estou vendo. Vejo a Dona Maria de vestido branco, o seu irmão João de camisa xadrez, e a Ana Clara, linda, de vestido de bolinhas. Eles estão aqui, esperando o Senhor. E não estão com pressa, estão em paz. As lágrimas escorreram abundantes pelo rosto envelhecido de seu Joaquim. Que presente o senhor tem, doutor? Poder ver isso. Poder saber que a gente não acaba, que ainda continua, que o amor não desmancha na morte. Isso é um presente de Deus. Henrique respirou fundo. Às vezes, parece mais um fardo, seu Joaquim. Nem sempre é fácil carregar isso. É presente, insistiu o idoso, com uma sabedoria que vinha de muitos invernos vividos. Porque o senhor pode dizer para os outros que não precisa ter medo. Que do outro lado tem abraço esperando. Tem gente amando a gente. Se isso não é presente, o que é? Os monitores começaram a registrar respirações mais espaçadas. A saturação caiu alguns pontos. Carmen, que acompanhava tudo com olhos marejados, ajustou silenciosamente alguns parâmetros, garantindo conforto. Ela sabia que a medicina já não tinha o que oferecer em termos de cura, só de dignidade. Pai, eu te amo, sussurrou Mariana, encostando a testa na mão dele. Eu também, pai, disse Carlos, enfim, deixando as lágrimas virem. Te amo, vô, chorou Gustavo, sem vergonha alguma de mostrar o que sentia. Eu sei, meus filhos, eu sei, respondeu seu Joaquim, já com a voz fraquinha. E eu vou continuar amando vocês, só que de lá. Vou cuidar de vocês de lá, do jeitinho que Deus deixar. Ele voltou a olhar para a porta, onde, aos olhos de Henrique, os três espíritos agora pareciam quase sólidos, banhados por uma luz suave que não vinha de nenhuma lâmpada conhecida. Ana Clara deu alguns passinhos em direção à cama, radiante. Maria estendeu a mão, convidando. João, com aquele jeito de irmão mais velho, parecia dizer: tá na hora. A gente tá junto. Tô pronto, murmurou seu Joaquim. Tô pronto para ir com vocês. Henrique assentiu, com respeito profundo. Pode ir tranquilo, seu Joaquim. Aqui a gente cuida dos que ficam. Eles cuidam do senhor lá. No plano físico, o que se ouviu foi um último suspiro, um apito contínuo, a linha reta no monitor. Horário: 4h52. No plano espiritual, Henrique testemunhou algo que nunca mais esqueceria: o espírito de seu Joaquim se levantando leve da cama, abraçando, enfim, a filha que nunca pôde pegar no colo, sendo envolvido pela esposa e pelo irmão, e caminhando com eles em direção a uma luz dourada que parecia ter cheiro de lar. Quando Henrique saiu do quarto, Carmen estava no corredor, olhos vermelhos, mas sem pânico. Havia nela uma serenidade estranha. Você também vê, não vê? Ela perguntou baixinho. Ele a encarou, surpreso. Eu não vejo tão claro quanto o senhor, mas sinto. Sinto quando eles chegam. Sinto o corredor mudar. Trabalho aqui há 32 anos, doutor. Não era possível que fosse só coisa da minha cabeça. O senhor não faz ideia do alívio que é saber que não tô louca.
Outros membros da equipe começaram a se aproximar, atraídos por algo que não sabiam nomear. Uma residente jovem, um técnico antigo, outro enfermeiro. Um por um, começaram a admitir, sem rodeios, que também já tinham visto, sentido, sonhado com pacientes sendo buscados por entes queridos. Era como se um clube secreto, que sempre existiu, finalmente tivesse coragem de se revelar. Ali, naquele corredor ainda perfumado pelo adeus de seu Joaquim, nascia uma nova fase da vida de Henrique. Ele não era mais o único. Existiam outros sentinelas da fronteira entre os mundos. E, juntos, iriam precisar decidir o que fazer com esse dom coletivo. Se você chegou até aqui, respira um pouco. Essa parte da história mexe com lembranças profundas, eu sei. Se você pudesse ter um último encontro consciente com alguém que já partiu, o que você diria? Que palavras deixaria registradas? Se quiser, escreve nos comentários uma mensagem curta para essa pessoa. Não subestime isso. Às vezes, colocar em palavras é uma forma de cura que a alma estava pedindo há muito tempo. E se sentir que alguém da sua família precisa ouvir essa visão mais amorosa da morte, compartilhe este vídeo com eles. Pode ser o início de conversas que vocês sempre evitaram, mas que o coração já estava pronto para ter. 3 semanas depois da morte de seu Joaquim, o Hospital Santa Cruz parecia o mesmo por fora, mas para Henrique nada estava igual. Ele seguia fazendo plantões, prescrevendo medicamentos, ajustando ventiladores, mas agora havia algo a mais. Um compromisso silencioso com os pacientes em fim de vida e suas famílias. Ele tinha começado a aplicar, de forma discreta, o que chamava dentro da própria cabeça de protocolo de despedida. Sempre que via presenças no corredor, buscava um jeito respeitoso de conversar com os familiares, descrevia brevemente quem estava ali, oferecia a possibilidade de se preparar para o fim. Não forçava ninguém, não convencia ninguém de nada. Apenas entregava uma chave, e cada um decidia se queria ou não abrir a porta. 4 famílias tinham vivido esse tipo de despedida até ali. Em todas, o padrão se repetira. Choque inicial, lágrimas, incredulidade, depois, um tipo de calma que não era ausência de dor, e sim a certeza de que haveria alguém esperando do outro lado. Algumas pessoas rezavam mais, outras abraçavam em silêncio, outras voltavam para casa para buscar cartas, fotos, objetos significativos. Em todas as vezes, o clima no quarto se transformava. A morte deixava de ser uma invasora e passava a ser uma visita anunciada. Só que em uma dessas famílias havia um detalhe que mudaria tudo. Entre os filhos da dona Amélia Rodrigues, uma senhora que partiu serenamente depois de se despedir de cada neto, havia um médico cardiologista, Dr. Rodrigues Filho, que trabalhava em outro hospital e não acreditava em nada daquilo. Ele viu a mãe agradecer a Henrique por ter avisado que os pais já estavam esperando lá em cima, viu os irmãos consolados pela ideia de reencontro, mas, em vez de enxergar consolo, enxergou ameaça. Na cabeça dele, aquilo era perigoso, antiético, pseudociência em ambiente hospitalar. E, na semana seguinte, uma denúncia formal chegou à direção. A reunião do conselho médico foi marcada para uma segunda-feira, às 2 da tarde. Henrique chegou 15 minutos antes, tenso, com a sensação física de estar indo para um julgamento. O corredor que levava à sala de conferências parecia mais longo do que de costume. Não havia espíritos dessa vez, apenas o silêncio frio das paredes burocráticas. Ele entrou, cumprimentou com um aceno contido e se sentou. Na cabeceira da mesa estava o Dr. Maurício Tavares, diretor clínico, perto dos 60 anos, postura impecável, óculos que reforçavam a autoridade. Ao lado dele, o Dr. Fernando Paz, psiquiatra, olhar atento e analítico. Do outro lado, a doutora Letícia Gomes, representante do Conselho de Ética, com uma pilha de documentos à frente. Era como se os 3 representassem, juntos, o peso inteiro da instituição. Doutor Henrique, obrigado por comparecer, disse Maurício, com uma cordialidade tão gelada que mais parecia um aviso. Acredito que o senhor já saiba por que está aqui. Tenho uma ideia, respondeu Henrique, mantendo o olhar firme. Maurício pegou uma folha. Recebemos uma denúncia do Dr. Rodrigues Filho. Ele afirma que, durante a internação da mãe, a dona Amélia, o senhor abordou a família fazendo declarações de natureza paranormal, alegando ver espíritos de familiares falecidos no corredor, e que utilizou essas alegações para influenciar a decisão da família em favor de cuidados paliativos em vez de medidas agressivas. O senhor confirma que fez esse tipo de afirmação? Henrique respirou fundo. Era a hora da verdade. Eu conversei com a família da dona Amélia em particular,
expliquei que tinha uma percepção diferente sobre o momento de fim de vida, contei que tinha observado um padrão ligado a presenças no corredor e ofereci a eles a possibilidade de usar ou não essa informação. Em momento algum pressionei ninguém a nada. A decisão sobre mudar o foco do tratamento veio depois, com total concordância da própria paciente. O doutor Fernando, até então calado, inclinou-se um pouco para a frente. Henrique, quando você fala em presenças, estamos falando de alucinações visuais? Você tem consciência de como isso soa do ponto de vista psiquiátrico? Eu sei exatamente como soa, respondeu Henrique, sem desviar. Por isso eu comecei a registrar tudo. Nos últimos 6 meses, documentei 14 casos em que vi figuras nítidas no corredor, sempre ligadas a pacientes terminais. Em todos esses casos, em até 48 horas o paciente faleceu. Quando descrevi essas figuras para as famílias, elas bateram com parentes falecidos, às vezes com detalhes que eu não teria como inventar. A correlação é de 100%. Eu posso não entender o mecanismo, mas não tenho mais coragem de fingir que é imaginação. A doutora Letícia folheou algumas páginas. Você tem noção de que, para muitas pessoas, isso não passa de crença religiosa. E que se você estiver em surto, precisa de ajuda, não de mais pacientes. Tenho noção, sim. E, se eu fosse o único, talvez acreditasse que estou enlouquecendo. Mas não sou. Maurício apertou a caneta entre os dedos. Poupe-nos, por favor, da ideia de um hospital cheio de médiuns. Antes que Henrique respondesse, a porta se abriu com um gesto inesperado. Carmen entrou sem bater, o que, para quem a conhecia, já era um terremoto. Atrás dela vinham a residente Júlia, o técnico de enfermagem seu Roberto, mais 2 enfermeiros, por fim, o Dr. Paulo Mendes, pneumologista veterano, um dos médicos mais respeitados do hospital. Com licença, disse Carmen, sem jeito nenhum de quem se desculpa. Eu sei que a reunião é fechada, mas a gente precisa ser ouvido. Maurício se levantou um pouco na cadeira. Enfermeira Carmen, isso é uma reunião privada do conselho. E eu estou aqui como testemunha de caráter e de verdade, retrucou ela, firme. Trabalho na UTI há 32 anos. Já vi centenas de pessoas partirem. Em muitos casos, eu senti claramente quando alguém chegava para buscar. Nunca falei porque tinha medo de ser chamada de louca. Quando o Dr. Henrique finalmente teve coragem de dizer o que via, eu percebi que não era só comigo. Ele não está inventando isso sozinho. O clima na sala se transformou. O doutor Paulo deu um passo à frente. Maurício, Letícia, Fernando, vocês me conhecem há décadas. Nunca fui de acreditar em qualquer coisa. Mas eu também sinto. Às vezes vejo sombras, percebo mudanças no ambiente pouco antes de um paciente partir. Não sei explicar. Só sei que existe. O que o Henrique está fazendo é dar um uso compassivo a algo que já acontece nos bastidores da UTI há muito tempo. Júlia, a residente, parecia nervosa, mas determinada. Quando eu comecei a ver, achei que estava com burnout precoce. Via silhuetas no corredor, tinha sonhos esquisitos com pacientes. Eu quase pedi demissão. Depois que o Dr. Henrique falou abertamente disso com a família do seu Joaquim, eu percebi que podia conversar com alguém. Ele foi o primeiro médico a não me tratar como doida. Isso me salvou, de certa forma. Seu Roberto, o técnico, completou com simplicidade. Eu não vejo claro como eles, mas sinto. Um frio na nuca, um peso diferente no ar. Sempre que isso acontece, em pouco tempo alguém parte. Achei que era só coisa de gente que se acostumou demais com a morte, mas agora eu vejo que é algo maior. Maurício passou a mão no rosto, exasperado. Então é isso. Metade da UTI dizendo que vê espírito. Vocês têm ideia do risco que isso representa para a imagem do hospital? O doutor Fernando não respondeu de imediato. Estava visivelmente intrigado. Por fim, falou devagar. Maurício, talvez estejamos diante de um fenômeno que não entendemos, mas que é consistente para várias pessoas. Em vez de punir, poderíamos estudar. Fazer uma pesquisa estruturada, ainda que em caráter exploratório, avaliar se há correlação real entre essas percepções e desfechos clínicos. Não precisamos chamar de espírito. Podemos chamar de percepção pré-morte, fenômeno subjetivo, o que for. Do ponto de vista científico, é melhor investigar do que fingir que não existe. A doutora Letícia complementou. Do ponto de vista ético, o que nos interessa é se há dano. Henrique está cobrando por isso. Não. Está prometendo cura milagrosa. Não. Ele apenas oferece, com cuidado,
Uma informação suplementar a famílias em situação de terminalidade, permitindo que se organizem emocionalmente. Se a família recusa, ele respeita. Se aceita, ele acompanha. Não vejo violação clara de ética. Vejo algo novo que nos tira da zona de conforto. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Maurício olhou em volta, avaliando não apenas os argumentos, mas também as expressões. Havia ali respeito genuíno por Henrique. Havia gratidão em Carmen e Júlia. Havia um tipo de cansaço nos olhos de todo mundo, cansaço de fingir que a morte é apenas um evento fisiológico. Por fim, o diretor respirou fundo e recolocou os óculos. Muito bem. Doutor Henrique, eu não vou suspendê-lo. Pelo menos não agora. Contudo, a partir deste momento, cada caso em que o senhor usar essa percepção deverá ser documentado em detalhes e encaminhado para análise. Nada de conversas soltas pelos corredores. Nada de transformar isso em espetáculo. Se houver qualquer indício de dano psicológico a famílias fragilizadas, eu mesmo serei o primeiro a pedir o seu afastamento. Estamos entendidos? Estamos, respondeu Henrique, com alívio misturado à responsabilidade. E mais uma coisa, continuou Maurício. Use isso com parcimônia. Nem todo mundo quer esse tipo de informação. Sempre ofereça a opção de não saber. E nunca, em hipótese alguma, permita que isso substitua o critério clínico. Nosso trabalho continua sendo cuidar bem do corpo, mesmo quando sabemos que a alma já está sendo chamada. Quando a reunião terminou, a sala foi esvaziando aos poucos. Carmen encostou de leve a mão no braço de Henrique. Você tinha noção de quanta gente estava do seu lado? Nem ideia, ele respondeu, ainda processando tudo. Pois agora sabe. E, por favor, não para. O que você está fazendo muda a forma como as famílias vivem o último adeus. Isso tem um peso que não cabe em prontuário. Henrique saiu da sala com o coração pesado, mas, ao mesmo tempo, mais alinhado com algo íntimo que ele mal conseguia nomear. Não era mais só sobre ele ver espíritos. Era sobre transformar essa visão em cuidado. Sobre assumir, de vez, que sua missão ia além de prolongar batimentos no monitor. Ele era, gostasse ou não, uma ponte. E você que está assistindo, talvez também conheça alguém da área da saúde que carrega experiências que nunca teve coragem de contar. Quantos médicos, enfermeiros, técnicos e cuidadores sentem coisas, têm sonhos, percebem mudanças sutis e se calam por medo de julgamento? Se esse vídeo fez você lembrar de alguém assim, envia para essa pessoa. Escreve aqui embaixo o que você acha. Hospitais deveriam considerar, com respeito, a dimensão espiritual no fim de vida ou isso deve ficar trancado do lado de fora da porta? Seu comentário ajuda a ampliar essa conversa e, quando você curte e interage, o YouTube entende que esse tema é importante e mostra para mais gente que também está buscando respostas. Henrique achava que já tinha visto de tudo o que um coração humano podia aguentar dentro de um hospital. Tinha acompanhado despedidas de idosos lúcidos, de adultos vencidos pela doença, de gente que lutou até o último segundo e de outros que, no íntimo, já tinham soltado a vida dias antes do corpo desistir. Mas ele descobriu, numa manhã aparentemente comum, que existe um tipo de caso que desmonta qualquer defesa, quando os espíritos aparecem na porta do quarto de uma criança. Era terça-feira, pouco depois das 9 da manhã, quando o celular dele vibrou com o nome de uma velha amiga da faculdade, Mariana Lopes, oncologista pediátrica do mesmo hospital, mas em outro andar. A voz dela, do outro lado da linha, vinha falhando. Henrique, eu preciso de você. Não como intensivista. Como, isso que você virou. Mariana, o que aconteceu? Tem uma paciente, a Sofia, 7 anos, leucemia em estágio final. A gente já esgotou tudo. Existe um protocolo experimental em São Paulo, mas é agressivo, doloroso, com menos de 3% de chance de funcionar. Os pais estão se destruindo discutindo se levam ou não. Eu queria saber se ainda tem tempo. Se é hoje, amanhã. Se ainda existe depois para eles decidirem. Henrique fechou os olhos por um momento, encostando a cabeça na parede do corredor. Ele sabia que, se descesse até a UTI pediátrica, estava cruzando mais uma linha. Até então, seu dom tinha sido usado só com adultos. Enxergar espíritos esperando por uma criança era um peso que ele não tinha certeza se queria carregar. Mas havia algo na voz de Mariana que não pedia ajuda apenas como médica. Pedia como ser humano que já viu crianças demais indo embora. Eu vou descer, ele disse, por fim. Mas você sabe, se eu vir alguma coisa, não tem volta. Eu sei, respondeu ela. É justamente por isso que liguei para você. 2 andares abaixo, o clima era diferente.
Mesmo com os mesmos monitores, a mesma luz fria, o mesmo cheiro, a UTI pediátrica parecia carregar um tipo de delicadeza dolorosa, como se o próprio prédio soubesse que ali a vida era mais leve e, por isso, mais difícil de soltar. Antes de chegar ao quarto de Sofia, Henrique sentiu o corpo inteiro arrepiar. O corredor à sua frente parecia mais denso, como se o ar tivesse sido preenchido por uma presença invisível. Foi então que ele os viu. Parados em frente ao quarto 8, dois espíritos aguardavam em silêncio. Uma senhora idosa, de vestido florido e óculos de armação grossa, com cabelos brancos presos com cuidado. O rosto era de avó clássica. Riso fácil, olhos que sorriam antes da boca, uma doçura misturada com tristeza. Ao lado dela, inclinando-se levemente para a porta, um rapaz de uns 15 ou 16 anos, jeans, camiseta de banda de rock, tênis surrados, postura protetora de irmão mais velho que compraria briga com o mundo inteiro se fosse preciso. Eles não olhavam para Henrique. Olhavam para dentro do quarto, com aquela paciência que ele já começava a reconhecer, a paciência de quem espera a hora certa de conduzir alguém para casa. Henrique se aproximou alguns passos, o coração disparado. Não havia palavras trocadas, mas ele já tinha aprendido que, quando abria a mente de verdade, as informações chegavam em forma de imagens, intuições, memórias que não eram dele. Quem são vocês? Perguntou em silêncio, quase como oração. Na mesma hora, flashes vieram. A senhora, em vida, se chamara Leonor. Mãe de Camila, a mãe de Sofia. Tinha sido presença constante na infância da neta até partir 2 anos antes, de causas cardíacas. Era o colo preferido, o cheiro de café passado, a voz que cantava músicas antigas. O rapaz, por sua vez, era Gabriel, irmão mais velho de Eduardo, o pai de Sofia. Morreu aos 16 anos em um acidente de moto, muito antes da menina nascer. Mas, espiritualmente, tinha sido designado como uma espécie de guardião dela desde o começo. Henrique engoliu em seco. A pergunta seguinte queimava na garganta, mesmo sem ser dita. É hoje. A avó Leonor olhou primeiro para o quarto, depois para ele, com uma ternura que doía. Não mexeu os lábios, mas a resposta veio clara, como se alguém tivesse sussurrado por dentro. Sim. Ainda hoje. No fim da tarde. Henrique sentiu o peso dessa hora marcada cair sobre os ombros como um manto. Era diferente quando se tratava de alguém que já tinha vivido quase 8 décadas. Ali, era uma criança que ainda confundia tempo de quimioterapia com tempo de recreio, que tinha perdido o cabelo antes de perder os dentes de leite. Como você diz para 2 pais que o relógio da filha está marcando as últimas horas? Mariana saiu do quarto ao ver o amigo no corredor. O rosto dela carregava cansaço e impotência. E então? Ela perguntou, sem rodeios. Você viu alguém? Vi. Ele respondeu, sem suavizar. A mãe da Camila, a avó Leonor. E o irmão do Eduardo, Gabriel. Mariana fechou os olhos, prendeu o ar por alguns segundos, depois soltou devagar. E o tempo? Final da tarde. Por volta das 6. Ela murmurou um palavrão baixinho. A gente sabia, Henrique, mas é diferente quando alguém coloca em palavras. Eles têm o dia de hoje. Só isso. Do lado de dentro, Sofia estava acordada, desenhando num tablet apoiado nos joelhos, ligada a aparelhos demais para um corpo tão pequeno. A mãe, Camila, tinha olheiras que pareciam não acabar nunca. O pai, Eduardo, segurava um ursinho de pelúcia tão apertado que os dedos estavam esbranquiçados. Entre uma medicação e outra, os dois se revezavam em discussões sussurradas sobre o tratamento experimental, como se a decisão pudesse ser um atalho para fugir da dor. Para Sofia, aquilo tudo não passava de um ruído distante. O cansaço dela era de outra natureza. Henrique pediu para entrar. Mariana o apresentou como consultor em cuidados paliativos, alguém que ajuda famílias quando a medicina já não tem muito o que oferecer além de conforto. Ele se aproximou da cama, sorriu de um jeito que tentava misturar carinho com honestidade. Oi, Sofia. Eu sou o Henrique. Ela levantou os olhos do desenho, avaliando aquele estranho de jaleco. Você é médico também? Sou. Mas o meu trabalho não é mexer em máquina. É ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo aqui dentro. Ele tocou de leve o próprio peito. Os pais trocaram o olhar. Estavam na defensiva. Qualquer palavra poderia ser interpretada como desistência. Henrique decidiu não rodear. Camila, Eduardo, eu vou ser muito sincero. Eu tenho uma percepção diferente sobre o fim da vida. Há um tempo, comecei a ver sinais que a ciência não explica, mas que se repetem com uma precisão estranha. Alguns chamam isso de dom,
outros de loucura. Eu vejo, com certa clareza, quando o fim está muito próximo. Você está dizendo que a nossa filha vai morrer hoje. Eduardo explodiu, as pupilas dilatadas de pânico. Eu estou dizendo que vocês têm poucas horas, e que podem viver esse tempo brigando sobre São Paulo, protocolo, porcentagem, ou podem viver abraçados com ela, transformando esse dia no mais cheio de amor que ela já teve. A escolha é de vocês. A escolha é de quem? Interrompeu uma vozinha rouca e firme ao mesmo tempo. Sofia os olhava com seriedade. Eu já sei, mamãe. Eu tô indo embora logo. Eu tô tão cansada. Tô com vontade de descansar. Por que vocês ficam me puxando de volta o tempo todo? Camila começou a chorar na mesma hora. Eduardo tentou argumentar, mas a filha continuou. Não é que eu não ame vocês. Eu amo. Mas dói, papai. Tem dia que dói tudo. Eu fico cansada de lutar. Eu só queria dormir sem acordar com agulha. Henrique, vendo que o momento tinha se aberto, deu mais um passo que muitos considerariam perigoso. Sofia, me diz uma coisa. Nesses últimos dias, você tem visto alguém aqui no quarto? Alguém que os seus pais não veem. Os olhos dela se acenderam de curiosidade, como se alguém finalmente tivesse feito a pergunta certa. Tenho. A vovó Leonor vem quase toda noite. Ela fica ali perto da janela. Canta uma música baixinho, aquela que cantava quando eu era menor. E tem um moço também. Ele disse que é irmão do meu pai, que morreu antes de eu nascer. O nome dele é Gabriel. Ele fica rindo de mim porque eu não sei andar de bicicleta. Eduardo empalideceu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu nunca falei de Gabriel para ela. Balbuciou. Eu não queria misturar minha dor com a dela. Sofia apontou, com a maior naturalidade do mundo, para exatamente o lugar onde Henrique via os dois espíritos. Ele tá ali agora. Do lado da vovó. Eles falaram que vão me levar para um lugar onde não tem soro, nem injeção. Só árvore, cachorro e água quentinha para tomar banho. A resistência de Eduardo quebrou como vidro. Ele desabou na poltrona, chorando com o corpo inteiro, sem mascarar nada. Camila abraçou o marido, e os dois ficaram ali, aos pés da cama, finalmente alinhados no mesmo luto. Quanto tempo a gente tem? Perguntou Camila, enxugando o rosto sem conseguir parar de chorar. Até o fim da tarde, respondeu Henrique, sem enfeitar. Talvez umas 8 horas. Ela olhou para o relógio. 9h47. Então é isso. 8 horas para caber uma vida inteira. Não vai caber, mas a gente pode tentar colocar nela o máximo de amor possível. Foi isso que eles fizeram. Chamaram avós, tios, primos, a professora favorita, algumas crianças da escola que mandaram desenhos e mensagens em áudio. A equipe da UTI se desdobrou para flexibilizar horários, fechando um pouco os olhos para as regras rígidas de sempre. Em certo momento, alguém conseguiu autorização para subir o cachorro de Sofia escondido no colo, e a menina riu de um jeito que não ria há meses. Cantaram a música da vovó Leonor, aquela que Camila sequer lembrava de ter ensinado, mas que a filha sabia de cor porque a vovó canta para mim à noite, como explicou. No meio de toda essa movimentação, Henrique circulava entre o quarto e o corredor, atento. Cada vez que olhava para a porta, via a avó Leonor e Gabriel mais próximos, mas sem qualquer traço de pressa ou crueldade. A energia que vinha deles era de espera amorosa, como quem segura o portão aberto até a criança terminar de brincar e decidir entrar. Às 17h30, Sofia começou a bocejar com mais frequência. Os remédios ajudavam com a dor, mas o corpo, exausto, estava entrando naquela fase em que o sono se mistura com outro tipo de chamada. Camila e Eduardo deitaram um de cada lado da filha, enfiados na cama estreita, abraçando-a com cuidado para não puxar tubos. Mamãe, papai, eu amo vocês. Muito, 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 murmurou Sofia. A gente também te ama, princesa, respondeu Eduardo, com a voz quebrada. Pra sempre. Não fica triste, tá? Eu vou ficar bem. Vou brincar, correr, sem ficar cansada. Vou cuidar de vocês de lá. Do lado de fora, Henrique sentiu o momento exato em que algo mudou no ar. A avó Leonor entrou primeiro, aproximando-se da cama por um lado. Gabriel veio pelo outro, com aquele jeito meio adolescente, meio anjo de guarda atrapalhado, estendendo a mão. Com a visão que só ele tinha, Henrique viu quando algo luminoso e delicado começou a se desprender do corpo de Sofia, como se fosse um reflexo em forma de menina, ainda menor, ainda mais leve, mas completamente livre de tubos, hematomas e cicatrizes. Sofia Espírito olhou para os pais,
tentou tocá-los, percebeu que as mãos atravessavam o ar. Ficou triste por um segundo, até que Leonor segurou sua mão e Gabriel segurou a outra. A expressão dela mudou. Tristeza deu lugar à surpresa, depois a uma alegria tão limpa que Henrique não conseguiu segurar as lágrimas. Uma luz dourada começou a se formar atrás dos três, e eles caminharam na direção dessa claridade que não vinha de nada conhecido. No mundo físico, a menina deu um suspiro suave, e o monitor desenhou o último batimento. Camila e Eduardo choraram abraçados à filha, mas não com desespero. Doía, sim, e doeria por muito tempo. Mas havia, misturada à dor, uma certeza nova, a de que ela tinha sido recebida. De que não estava perdida em algum vazio frio. De que havia colo esperando do outro lado. Meses mais tarde, uma carta chegaria ao consultório de Henrique, escrita por aqueles dois pais que um dia temeram a verdade e depois foram gratos por tê-la ouvido. Mas isso é assunto para a próxima parte da nossa história. Se essa parte tocou você de um jeito especial, principalmente se você já perdeu uma criança na família ou conhece alguém que passou por isso, deixa aqui nos comentários o primeiro nome dessa criança ou uma simples palavra de luz, como Sofia em paz, luz para as crianças ou aquilo que seu coração inspirar. Às vezes, escrever o nome é uma forma de abraço espiritual. E se sentir que alguém precisa ouvir essa visão mais amorosa sobre a partida de uma criança, envie este vídeo para essa pessoa. Você nunca sabe quando um conteúdo assim vai chegar como resposta a uma oração silenciosa. 6 meses depois da partida de Sofia, num fim de tarde chuvoso, Henrique estava sozinho no consultório, terminando relatórios, quando a secretária bateu à porta com um envelope pardo nas mãos. Chegou para o senhor, doutor. Não tem remetente, só o seu nome. Ele estranhou. Já estava acostumado a receber notificações internas, correspondência oficial, mas aquele envelope simples, escrito à mão, parecia carregar outro tipo de peso. Ele fechou o prontuário que estava revisando, pegou o envelope e, por um instante, apenas ficou olhando para o próprio nome grafado em letra caprichada. Conhecia aquela caligrafia. Tinha visto em bilhetes colados na parede da UTI pediátrica, em recados deixados para a equipe. Era a letra de Camila, mãe de Sofia. O coração acelerou sem pedir permissão. Henrique rasgou o envelope com cuidado e tirou de dentro 2 coisas, uma carta dobrada em 3 partes e uma fotografia impressa em papel simples. Ele colocou a foto de lado por um momento e abriu a carta, sentindo os dedos tremerem levemente. Doutor Henrique, começava o texto. Não sabemos se palavras são suficientes para o que sentimos, mas mesmo assim precisamos tentar. A cada linha, ele sentia como se estivesse sentado novamente ao pé daquela cama pequena no quarto 8. Camila contava que, nos primeiros dias depois da partida de Sofia, a casa parecia grande demais e silenciosa demais. O quarto da menina era um território sagrado, onde cada brinquedo, cada desenho colado na parede, parecia insistir em manter viva a presença que o corpo já não podia abrigar. Havia momentos de choro convulsivo, outros de entorpecimento. Havia dias em que Eduardo não tinha forças para levantar da cama, e foi justamente nessas horas que a lembrança das palavras de Henrique os impediu de afundar. Ela escrevia que, se não fosse aquela conversa sincera, dolorosa, ao mesmo tempo, profundamente amorosa, talvez eles tivessem passado o último dia da filha brigando, presos em estatísticas, tentando negociar com o inevitável. Talvez Sofia tivesse partido sozinha em uma madrugada de hospital, cercada apenas por monitores, sem cachorro, sem história, sem música. Em vez disso, ela teve 8 horas inteiras de amor e presença, com todos os fios da vida apertados num abraço só. Obrigada por ter tido a coragem de nos dizer a verdade quando todo mundo se escondia atrás de frases prontas, dizia em determinado trecho. Obrigada por não tratar a morte da nossa filha como um fracasso da medicina, mas como um momento sagrado que merecia ser vivido com consciência. O Senhor foi, naquele dia, mais do que médico. Foi ponte. Henrique sentiu os olhos marejarem. Ele nunca tinha buscado palavras bonitas para o que fazia. Atravessou a maior parte da carreira como um racionalista convicto, alguém que se protegida por trás de protocolos e números. Ler, naquele papel, que alguém o via como ponte entre 2 mundos mexia com algo antigo e profundo dentro dele, como se finalmente uma peça encaixasse no lugar. A carta continuava falando de coisas que muitos chamariam de coincidências, mas que, para eles, eram sinais. Na semana seguinte ao enterro, a música que Sofia cantara com a voz fraca naquela última tarde começou a tocar sozinha no rádio da cozinha na exata hora em que Camila chorava encostada na pia. Outro dia,
Eduardo encontrou um desenho da filha que ele tinha certeza de já ter procurado em todas as gavetas, mas que simplesmente apareceu sobre a mesa, como se tivesse sido colocado ali cuidadosamente. Havia noites em que Camila acordava de súbito, com a sensação física de uma mão pequena segurando a sua, e um perfume suave, que era a mistura exata de shampoo infantil e algo indefinível, preenchia o quarto. Não estamos loucos, ela escreveu. E mesmo que alguém pense que estamos, agora isso já não importa tanto. O Senhor nos ensinou que existe mais coisa na existência do que vemos. Que a vida não termina na hora em que a máquina apita. Que existe continuidade, vínculo, presença. Por isso, pedimos apenas uma coisa: continue fazendo o que faz. Continue dando a outras famílias a chance que nós tivemos. No final, havia um pós-escrito. Incluímos uma foto. Foi tirada no último dia da Sofia, durante aquelas 8 horas. Olhe com atenção para a janela ao fundo. Só então Henrique pegou a fotografia e a aproximou do rosto. Era uma imagem simples, feita sem preocupação estética. Sofia na cama, magrinha, mas sorrindo, abraçada pelos pais de cada lado. A luz que entrava pela janela desenhava um contorno suave nas bordas. Ele quase devolveu a foto ao envelope, pensando que era apenas um registro amoroso de um dia difícil, quando algo chamou sua atenção. Na janela, ao fundo, entre reflexos e nuvens, havia 2 formas translúcidas. Não eram nítidas como em uma aparição que ele via ao vivo, mas também estavam longe de ser mero jogo de luz. Uma figura parecia a de uma senhora de cabelos claros presos, a outra a de um rapaz alto de camiseta escura. As proporções batiam exatamente com a altura de Leonor e Gabriel. Não dava para ver detalhes refinados, mas a sensação que a imagem passava era inconfundível. Eles estavam ali. Já estavam ali, na foto, enquanto a menina ainda respirava. Henrique encostou a foto na mesa, olhando para ela por longos minutos. Depois, com um gesto quase cerimonial, levantou-se e pendurou a imagem na parede do consultório, ao lado de um quadro simples em branco. No dia seguinte, mandou fazer uma pequena placa com a frase que tinha ecoado tantas vezes na UTI desde que começou a enxergar além dos monitores: a morte não é o fim. É apenas uma porta. E, do outro lado, há amor esperando. Ali, diante daquela parede recém-inaugurada, ele finalmente assumiu para si mesmo. Não era apenas um médico que via espíritos. Era alguém chamado, de alguma forma, a ressignificar o modo como as pessoas viviam o último capítulo dessa encarnação. Nos 2 anos que se seguiram, as aparições continuaram. Às vezes eram só espírito, às vezes 2, às vezes uma família inteira aguardando o patriarca ou a matriarca de 90 anos que tinha segurado o mundo para todos durante décadas. Henrique aprendeu a observar não apenas quem estava encarnado, mas quem já estava ali, do outro lado da porta. E aprendeu, principalmente, a não romantizar nem banalizar aquilo. Não era espetáculo, não era show. Era sagrado. Nem sempre ele contava às famílias o que via. Tinha desenvolvido um discernimento delicado para perceber quem queria saber e quem precisava apenas de silêncio, presença e colo. Alguns familiares pediam claramente: doutor, se o senhor sentir que está perto, nos avise. Outros diziam, com honestidade: eu não quero saber nada, não tenho estrutura. E ele respeitava profundamente as 2 posições. O dom não era uma arma para ser usada contra a vontade de ninguém. Era uma ferramenta de cuidado, que exigia humildade. O hospital, aos poucos, também foi mudando. Não se tornou um centro espírita, nem começou a colocar quadros de anjos nos corredores. Mas a equipe aprendeu a falar em cuidado integral, em despedida consciente, em direito de se preparar. O estudo sugerido pelo psiquiatra Fernando começou a sair do papel. De forma discreta, sem invadir crenças, alguns casos eram documentados, correlacionando percepções da equipe com momentos de falecimento. Nada conclusivo ainda, nada que saísse em revista científica de impacto, mas, dentro daquele microcosmo, uma revolução silenciosa se desenhava. Certa tarde de quinta-feira, Henrique caminhava pela UTI revisando prontuários quando sentiu novamente aquela mudança sutil no ar. Um silêncio diferente, um aperto doce no peito que ele já reconhecia. Olhou para o fim do corredor e viu 3 figuras aguardando em frente ao quarto 15. Uma mulher jovem de vestido florido, um homem idoso de suspensórios e uma criança pequena que brincava de pular linhas invisíveis no chão. Ele consultou rapidamente o prontuário. Dona Rosa, 87 anos, insuficiência respiratória grave, ex-costureira, viúva há muitos anos, mãe de 5 filhos, avó e bisavó de uma multidão. A família aguardava na sala ao lado, exausta pelo revezamento de dias. Henrique olhou novamente para os espíritos.
A mulher jovem lembrava fotografias antigas que ele veria mais tarde. Era a filha de Dona Rosa que tinha desencarnado ainda moça por complicações de parto. O senhor de suspensórios era o marido, aquele com quem ela tinha dividido mais de 50 anos de vida. A criança, uma netinha que tinha partido cedo demais por conta de uma doença congênita. Eles três estavam ali, como se tivessem marcado um encontro para conduzir aquela senhora até um lugar que, no fundo, ela sempre sentiu saudade sem saber nomear. Ele inspirou fundo, ajeitou o jaleco e caminhou até a sala de espera, onde encontrava-se parte da família. Um filho aflito, duas filhas tentando manter a organização prática de documentos, uma neta de olhos vermelhos de tanto chorar. Quando entrou, todos se levantaram, como sempre acontecia. Boa tarde. Eu sou o Dr. Henrique, responsável pela UTI. Começou ele, com a voz tranquila. Eu queria conversar com vocês sobre algo importante. Não era mais o mesmo médico de antes. Tinha o mesmo CRM, a mesma formação, a mesma habilidade técnica, mas algo nas palavras, no olhar, na postura, denunciava a diferença. Ele não falava apenas sobre níveis de oxigênio e chances estatísticas. Falava sobre tempo, sobre despedida, sobre aproveitar as horas que restavam para dizer o que a correria da vida nunca deixava dizer. E, em algum momento, se percebesse abertura, ele mencionaria, com todo respeito, que às vezes tem a impressão de que pessoas queridas já estão no corredor, esperando. Não era imposição de crença. Era partilha sincera de algo que ele sabia por experiência. Em resposta, muitas famílias, em vez de medo, sentiam alívio. Porque a ideia de que ninguém atravessa sozinho, de que existe reencontro, de que o amor continua, toca uma parte da alma que já sabe de tudo isso, mesmo quando a mente insiste em duvidar. No corredor, os três espíritos continuavam à espera. Pacientes. Amorosos. Aguardando apenas o momento em que alguém, do lado de cá, conseguiria dizer com o coração menos pesado: vai em paz. A gente segura as coisas por aqui. Pode seguir. Ali, naquele hospital que parecia igual a tantos outros, um médico que antes acreditava apenas no que cabia em um exame tinha se tornado testemunha cotidiana de que a morte é, na verdade, um capítulo da vida. Um capítulo doloroso, sim, mas cheio de sentido quando iluminado pelo reconhecimento de que ninguém nunca é abandonado. E você que chegou até o final desta história aqui no canal Segredos de Vidas Passadas, talvez também esteja carregando lutos antigos, perguntas sem resposta ou experiências que nunca contou a ninguém com medo de ser julgado. Se sentir no coração, compartilha nos comentários o que essa história despertou em você, mudou algo na forma como você vê a morte. Fez você lembrar de algum sinal que recebeu de alguém querido. Sua partilha pode ser o conforto que outra pessoa precisava. E se essa reflexão trouxe paz para o seu coração, considere enviar este vídeo para alguém que vive a dor de um adeus recente, curtir o vídeo e seguir acompanhando o canal. Assim, você ajuda essa mensagem de consolo a chegar cada vez mais longe, de um jeito muito concreto. Se torna parte dessa corrente de luz entre os dois lados da vida.